Olá, gente. Estou voltando aqui. Vamos voltando para o nossa dobradinha, né? Como eu apelidei carinhosamente aí, Jéssica, Magda, que bom. Quanto tempo? Acessando aqui, o pessoal vai chegando, a gente vai dando uns minutinhos. A Jéssica tá voltando, o pessoal também tá retornando. Que bom, já conseguimos conectar, e aí assim a gente consegue aos pouquinhos, o pessoal vai chegando, Magda já tá aí. Um grande prazer, Magda, te ter aqui também, tua presença. Sempre bom, né, a gente poder estar ao lado das colegas que dançam, que também gostam de refletir, né, constantemente sobre esse fazer, né, porque o conhecimento eu acho que é isso aí também, né, Jéssica, a gente entender que ele não finda, né, a gente não se colocar naquele lugar em que, bom, a partir do momento que eu conheço, que eu tenho um repertório de movimentos, ou eu fiz lá minha especialização, a minha formação, que é um final de semana por mês, e deu, né? Já sei tudo. Só que não, né? Ah, isso nem existe. Eu acho que quanto mais se estuda, mais a sensação de que tu não sabe Não, nada. não. Não. Então, essas questões todas a gente vai trazendo, não é nem assim a gente trazer esse olhar crítico do ponto de vista desconstrutivo, né? É para que a gente também, eu acho que nesse processo, é a gente assumir aquilo que a gente quer e que a gente quer fazer e não. E também, às vezes, quando a gente mobiliza nossas falas, não é criticar o outro, né? Não é ter um discurso também de intolerância, né? Aquilo que difere de mim, então não é legal, eu não recebo bem, né? Que nem aquele exemplo que tu deu, né? Fui uma criança que gostava de preto, que gostava, né? Era assim, assim, assado, isso não era compreendido. Então, é um exemplo, né? Bem próximo da gente, né? Quantas vezes a gente traz, né, no nosso corpo, assim, nas nossas afinidades, essas diferentes leituras, esses diferentes modos de ser, né? E quantas vezes a gente percebe intolerâncias, né? Pelo simples fato de sermos diferentes, termos posições diferentes. Então, acho que isso ajuda a gente também a repensar, no sentido assim, quando é a gente que mobiliza também preconceitos, né? E a forma como a gente lida com isso, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, de um colega que trabalha com uma abordagem diferente, né? Em que medida a gente também não corre esse risco, né, de pagar com a mesma moeda, né? Na live com a Carrina sobre preconceitos, tem que acaba sempre acontecendo, como eu disse, o preconceito ele é atemporal, infelizmente, né? Mas teve toda essa reverberação, por último, com uma situação específica ali relacionada aos corpos da dança do ventre, né? E Sim. preconceitos, aí essas vozes ditatoriais, assim, né? Que a gente ouve e está em contato no mundo, né? E aí, obviamente, na dança isso vai estar presente. Então, como é que a gente lida com isso, né? Em que medida somos nós os discriminatórios também, né? Porque, eu digo, faz parte da nossa tradição, né? Esse olhar, assim, da zona de conforto, né? Eu tô falando assim, eu lido bem com aquilo que eu conheço, aquilo que eu desconheço, que difere de mim em algum ponto, aquilo me desestabiliza, aquilo me inquieta, aquilo me provoca. Né? Vão ter as pessoas que vão Sim. gostar de trabalhar com esse desconforto, com essa inquietação, e tem aquelas pessoas que não, e ok, mas eu acho que a gente, que nem tu falou, a questão da consciência, né, Jéssica, também. É ter consciência dessa intencionalidade, né? O que cada uma de nós quer quando desenvolve um trabalho, quando oferta uma É isso. proposta, né? Uma parceria, a gente saber também quem são as pessoas que,
que afinam, né, com isso, porque obviamente, vou dar um exemplo assim só do nosso encontro lá no grupo experimental, né? Uhum. Eu assumi para mim que o que eu quero com a dança do ventre é sim dançar a dança do ventre, aquela que é reconhecida como tradicional, mas a minha forma de chegar a essa dança, eu quero que ela me conduza por outros lugares, e que não propriamente aqueles previamente conhecidos, né? Com aquela aula tradicional que eu vou chegar, eu vou fazer um alongamento no início, vai ter justamente uma aplicação na música para que se reproduza aquilo, né, uma aplicação lá em algum momento e vou finalizar também com um alongamento ali, deu, acabou a aula, né? Então, eu também sou uma pessoa que busco muito trabalhar com processos criativos, né? Faz parte das minhas buscas, porque também considero que, em certa medida, a dança do ventre ela acaba engessando muito quando se prioriza preciosismo técnico, né? Que, ok, a técnica ela está aí para que a gente possa fazer uso dela e a gente precisa vivenciar essa técnica nesse corpo. A gente é que nem a linguagem, né, gente? O poeta ele transcende porque ele domina o código, né? Ele domina a língua, né? Então isso permite que ele brinque, que ele possa criar a partir disso e criar outros efeitos de sentido, né? Então, uma coisa tá juntinha da outra, ela não é separada, né? Então, para eu ser criativo, eu não vou. Eu me aparto totalmente da técnica. Não, gente, eu preciso dela como materialidade para os meus dizeres, né? Mas, assim, Exatamente. a minha atmosfera é justamente de dar mais espaço, porque eu acho que falta, nos contextos em que a dança do ventre é colocada desse modo dito tradicional, mais espaço para processos criativos e de experimentação e diálogo com outras práticas contemporâneas. Aí, particularmente falando, dividindo um pouquinho aqui com vocês, no meu caso é um grande interesse com a dança contemporânea, né, que também me perpassa aí. Obviamente, todas as danças que já fizeram de alguma parte de mim, né? Em algum momento elas vão estar ali de alguma forma, né? Então isso também é importante frisar. E me apaixonei pelas abordagens somáticas, né? E tenho buscado um caminho que me leve a me aproximar desse universo que é inteiramente, completamente vasto. Eu sou nada, sou um grãozinho no universo, né? Mas eu estou fazendo as minhas buscas para que eu possa trazer, né, um pouco dessa voz somática, né, de a gente olhar para o próprio corpo, mas sentir o próprio corpo, né, Jéssica? A gente chegar num ambiente e perceber as cores, as texturas, o ambiente, a temperatura do chão, contato com o chão. Daqui a pouco eu perceber que eu tenho um braço, que ele dói, e se ele dói também não é por acaso. Então, assim, Exato. e que tudo isso é dança. Isso já é o meu corpo dançando, né? Então, Com é certeza. muito esse olhar, assim, que eu busco, né? De diferentes estímulos para acessar essa dança, essa técnica, né? E acredito que, assim, a própria técnica vai se tornando mais potente, porque eu estou me estimulando de diferentes formas. Mas, obviamente, não é para todos os públicos, não é todo público que vai gostar de práticas que são, assim, para a gente se desafiar, que nem tu disse, né? Eu vou lá, bom, gente, vamos improvisar, vamos se soltar aqui, vamos dançar. A gente, na verdade, não. Se a gente pensa assim como ser humano, né? É estranho pra gente propostas assim, né? A gente sempre é do ser humano o controle, né? Controlar. Então, o início, meio e fim delimitados, né? Uma estrutura muito bem conhecida,
em que eu vou, né, reproduzir aquilo que está me sendo colocado, né? Então o espelho, né, esse nosso olhar tão apegado ao espelho, e de repente se eu tiro esse espelho, parece que, nossa, perdi o chão, né? Muda totalmente a percepção quando a gente parte também de outros sentidos para acessar uma movimentação, né? Partindo de uma imagem, partindo de uma sensação corporal. Então, esse lugar de experimentação é que eu busco com o meu trabalho, né? Obviamente, vai ter pessoas que vão se afinar, vai ter pessoas que não, e a gente entender que tá tudo certo, né, Jéssica? Tem Claro. aí para todos os gostos, e mesmo que a pessoa não queira, né, se dedicar a um trabalho assim, às vezes ela está lá mobilizando a dança tradicional dela, por exemplo, participando de festivais, né, Andréia? A gente estava comentando sobre isso, né, que é um mercado que é bem movimentado, né, dos festivais, dos concursos, das apresentações, uma atrás da outra. Vai ter aquelas pessoas que vão gostar muito disso e vão se mobilizar muito com essa abordagem, outros não. Mas às vezes a gente entender assim, não, olha, eu posso ver também uma coisa diferente, mesmo que não seja o meu interesse, essa abertura que às vezes a gente dá, porque ela nos ajuda também a fazer também melhor o nosso, de outras formas, né? Eu acho assim, esse olhar sempre aberto, eu acho que a gente tem muito mais a, a ganhar do que perder, né? Não Com significa que a certeza. gente precise, né? Ah, não, então eu vou trabalhar com a Marisa, com a Jéssica, que são pessoas que, né, colocam ali aqueles desafios que eu não sei onde vai dar a coisa, e não significa também que é qualquer coisa, né, Jéssica? Isso aí também é importante a gente dizer, Não. né? Não é a coisa Tem caótica ali estudo, que né? não, né? Não é, Tem não, estudo, tem faça o que planejamento. quiser, né? Não, então tudo Exato. faz parte de um projeto. E se a gente fala de Bakhtin, né, o filósofo, então é essa arquitetônica, né? Existem muitas danças do ventre, que é o que eu digo, existem muitas danças ciganas, e a gente entender essa particularidade de cada uma e como a gente quer desenvolver aquilo é uma potência muito grande. Quando a gente Com precisa, então, certeza. assumir esse nosso lugar de fala, né? A gente saber, assim, ó, com o que eu me afino, o que mais ou menos, né? E não pessoalizar, né, Jéssica? Esse olhar Com que certeza. pessoaliza é que muitas vezes causa um grande conflito, né? É que é esse olhar da intolerância, né, para o outro, pro que Sim, difere. A gente vê a potência da união, né? Quando as coisas vão com funcionando certeza. harmonicamente, né? Somos todas vozes que estamos coabitando, né? E aí a gente pensa na polifonia, quem é o Bakhtin aí, mas vou te deixar falar, Jéssica. Não, Continuar o teu. concordo com tudo que tu disse. Quando a gente fala, né, da questão do preciosismo técnico, a gente não fala em nenhum momento num viés negativo crítico. A gente sabe que a técnica ela é importante, é necessária, a gente tem que ter esse conhecimento até para fazer jus à estrutura não só da dança, mas da onde ela veio, né? A gente não pode chegar e fazer qualquer coisa com uma dança de um local que nós não estamos inseridos, nós não nascemos naquele lugar, né? A gente tem que ter essa noção de respeito. Eu não escuto samba, não sou chegada a escutar samba, já dancei, enfim, festa. Mas se eu vejo algum europeu cagando, entre aspas, dizendo que é samba, vai me ofender, porque é uma questão da minha etnia, sabe? Do meu território. Eu acho que é uma falta de respeito. O mínimo que você faz é ir atrás do conhecimento, daquela base. O que a gente fala é para não atorar o seu processo criativo no meio disso. Você pode muito bem trazer a técnica, trazer o conhecimento e casar isso com a tua autenticidade, com a tua essência. Eu, pessoalmente, eu vou te dizer, eu gosto de ver dança que mexa comigo. Mexe, sabe? Se for para me deixar mal, me tirar de uma zona de conforto, eu quero. Mas eu não quero ficar assistindo uma dança como eu não quero assistir um filme, assistir uma peça de teatro, assistir um show,
pensando em todo no problema, pensando no país, pensando na conta para pagar, porque afinal, cadê o entretenimento que aquilo, né, tá ali se dispondo? Aonde que se perdeu esse entreter, né? Entreter no sentido positivo, né, não superficial. Isso é uma coisa que mexe comigo. Então, quando eu vou dançar, eu sei o que eu tô construindo, o que eu quero trazer ali. Eu sei, como a gente posturou lá desde o início, né, na nossa conversa, qual é a intencionalidade por trás da dança, por trás da música que eu escolhi, por trás do figurino que eu escolhi, o que eu quero trazer com aquilo. E eu gosto de dançar a fim de tirar quem está me assistindo da zona de conforto. Eu não quero que as pessoas saiam dali. Ah, teve dança cigana aqui? Ah, nem vi, nem reparei, não prestei atenção em nada. Eu quero que aquela dança diga algo. E para ti pode dizer uma coisa boa, para outra pessoa pode dizer uma coisa não muito agradável, para outra pessoa pode dizer uma coisa. A leitura que cada um vai ter é pessoal, é única. E ok, mas o meu papel de trazer a arte, trazer aquilo que eu construí no meu processo criativo, dentro do que eu tinha naquele momento, dentro da vivência do meu momento, com o conhecimento técnico e teórico que eu trouxe e da musicalidade que eu trouxe, essa criação, né, esse filho, digamos assim, eu quero que desperte algo. Senão, para mim, não precisa, sabe? Eu sou daquelas que acha que a arte desperta alguma coisa em alguém, nem que seja o nada. E um nada num sentido bem filosófico, de te tirar de uma zona assim, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Aquele vácuo que às vezes a gente sente, sabe? Às vezes eu sinto isso muito com poema. Eu leio um poema que me bate de um jeito que eu fico, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Quem sou eu perto dessas palavras, perto dessa rima, perto dessa construção, sabe? Uhum. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante e eu sempre falo isso para as minhas alunas. Ainda mais dança cigana, que tem uma coisa tão forte de sentimento, de emoção. E não importa a emoção, porque nem sempre na dança cigana a gente tem uma coisa chamada lamento. Eu já vi gente dançando lamento rindo. E não era por maldade, sabe? É por falta de conhecimento. Se a pessoa soubesse que Uhum. aquilo é um lamento, ela não ia dançar se rindo. Mas aí, Jéssica, é toda a questão olha aí a importância dos contextos, né? Obviamente, nós vamos poder dançar se ninguém trouxer essa mediação contextual, por exemplo, significa que a gente não vai poder dançar. Vamos poder dançar. Mas quando a gente sabe de um contexto, a gente também está acessando no caso, aquela dança, né? E ao mesmo tempo que a gente está acessando, isso é um recurso. Também é uma estratégia enunciativa, né? Que eu Sim. utilizo para me comunicar com o público, né? Com quem me assiste, e, e que gera entre nós uma relação, né? Um diálogo, né? E assim tudo. Pode ver, se a gente na linguagem mesmo, quando a gente está se comunicando com alguém. Se a gente desconhece algum contexto específico, não dá treta, assim, não dá conflito muitas vezes, porque às vezes a gente pega uma coisa atravessada, né, que está acontecendo ali na interação, e aí quando alguém, não, mas é que na verdade eu falei isso aqui por causa que teve tal e tal situação, aí, não, então tá, é mais ou menos isso, né? Tu Isso dá basicamente um. descreveu as relações de internet dos últimos anos, É, assim. Com essa é que são. tua observação. Mas é isso, assim, o quanto conhecer os diferentes contextos, né? Gente, eu sou da geração, né, que via muito Chaves e Chapolin. Olha o exemplo que eu vou dar aqui. Eu também. Vocês lembram? Me desculpa, tá? Os mais jovenzinhos, tá? Mas Chaves, Chapolin, seriado muito famoso, né? E quem é que nunca assistiu aqui aquele episódio do disco voador? Tá? Eu vou exemplificar isso com o disco voador. Para diferentes personagens ali, para cada um deles, o disco voador era uma coisa diferente, né? Então Aham. lá, não me lembro exatamente, mas pro seu barriga era
o disco voador mesmo, né? Todo um boato que estava acontecendo lá sobre o disco voador. Para o Kiko era o brinquedo disco voador que ele estava esperando muito, né? Que chegasse, ele estava com aquela ansiedade toda. Para o seu Madruga, era um código que ele pediu, né? Então, que avisassem quando o seu Barriga chegasse, que queria cobrar o aluguel. Então, aí ficou aquele código, já chegou e já se foi o disco voador. E aí a série traz toda uma trama ali cômica, justamente problematizando isso, o quanto, né, confusões podem acontecer, né, se os contextos não são conhecidos, né? Eles são desconhecidos entre as pessoas que estão interagindo ali, né? Então, para cada um era uma coisa diferente. É óbvio que ia dar uma bagunça bem, bem grande, né? Então, é um pouco isso, né? Então, na dança a gente também vê, óbvio, né? Se a gente vai pensar nesse ponto de vista de discurso, que também é uma enunciação que se dá através do visual, né? De uma outra materialidade, também vai ter diferentes sentidos, a depender dos contextos, né? Aquela máxima para Bakhtin, né? O que, para que, em que situação, né? Com Vai aí certeza. estabelecer diferentes efeitos a cada novo discurso que vai se dando, né? Tu sabe que na dança cigana tem uma música que ela é uma música de um grupo, se não me engano, eles são húngaros. E Kaleo Yag, eles são húngaros, mas é uma música meio fusionada com uma pegada oriental, assim. Eles fazem muito disso, de fusionar. E aí é uma música chamada Diri Diri Sokerdian, que é uma música que tu vai escutar, ela é muito maravilhosa de dançar. Dá vontade de sair dançando sem parar. E ela tem uma coisa que parece até meio sensual. Só que aí tu vai descobrir a letra. A letra, cantada em romani, fala de um feminicídio. Fala de um cigano que matou a esposa porque achava que ela estava traindo ele. E aí tem uma parte do refrão que eles falam arromale, achavale, que seria algo assim, ai, homem, ai, cigano, sabe? Não acredito que você fez isso. É uma ideia, é mais ou menos essa a ideia. E aí, quando a gente descobriu isso, a gente ficou, hã? Então eu tava dançando, né, toda feliz, né? A música que tá falando de um feminicídio. Isso aos montes. Aí a gente tem uma rumba lá, e eu adoro fazer esse exercício de choque em sala de aula, tá? Hum, Adoro. Porque o pessoal vai com uma ideia, ai, cigano é tudo alegria. Gente, a música, para muitos ciganos, isso a gente vê historicamente, como se fosse uma catarse. É botar para uhum, fora anos e anos de opressão, de violência, sabe? hum, E aí tem uma rumba que é Ritano Anton, Cigano Anton. E a música tu vai ouvir, tem uma versão dela uma versão mais salseira, mais malemolente, digamos assim, e uma versão mais aflamencada. E ambas, a letra é a mesma, a estrutura musical que é um pouquinho diferente. Aí, tu vai ver o clipe, ele é meio debochado. Porque às vezes eles têm um pouco disso, de trazer meio que um deboche, meio que uma coisa, sabe, catártica mesmo, né? E aí a letra da música é um cara falando que mataram o cigano Anton. E mataram o cigano Anton, e ele era um cigano muito bom, ele não tinha feito nada pra ninguém. E mataram o cigano Anton, mataram o cigano Anton. E aí eles ficam indignados porque descobrem que quem matou o cigano Anton foi um policial que também era cigano, né? Tipo, mataram o cigano Anton que era um uhum, calom, sabe? Um cigano uhum. matou um cigano, como assim? O cara não fez nada. Então, eu adoro botar essa música em aula, aí todo mundo dança, bem feliz, e fracoteia a saia, mexe, rebola. Você sabe o que que ele tá falando? É de uma morte. Como é que eu vou Como dançar tu isso? é, como tu... Que coisa séria. Como é que eu vou dançar isso? Eu vou dançar toda faceira? Eu vou ter algum momento que eu trago uma revolta? Eu trago alguma força? Isso é da leitura de cada um, eu nem entro nesse mérito.
Mas Uhum. eu acho que é obrigação mostrar que nem tudo é falar de amor e corações e flores. E como é que eu vou interpretar isso na dança? Como é que eu vou trazer isso no meu corpo? Ali que a Magda falou, a Rinconamela também é machista. A Rinconamela é uma outra Uhum. rumba maravilhosa de dançar, forte, bem andaluz, assim, uma pegada bem Uhum. flamenca. E a letra fala a Rinconamela, tipo, prende, como se fosse assim, prende ela ali no canto e pega ela, sabe? Uhum. Como é que é? Se casada ela quer, se solteira melhor. Então, se casada eu já Uhum. quero, solteira melhor ainda, entendeu? Como é que Uhum. eu vou dançar isso? Então, eu É. também gosto de botar essa música na aula pra fazer as pessoas pensar. Ah, então Jéssica, tu tá dizendo que não pode dançar essas músicas. Não, não tô dizendo nada. Eu tô dizendo que a gente precisa pensar também na letra de uma música o que ela fala. E aí a gente tem uma problemática bem grave. Como é que eu vou ter acesso a uma letra em árabe? Como é que eu vou ter acesso a uma letra em romani? Vamos ter que ir atrás, vamos ter que catar de algum jeito, vamos ter que procurar. A gente cata, a gente vai atrás, dá um jeito. Mas é algo que eu acho que também a gente tem que pensar. Muita gente dança essa diri-diri sem saber o que ela tá dizendo. Uhum. E não culpa Uhum. essas pessoas, porque muita gente não sabe mesmo. Acho que é mais uma obrigação de nós que somos professoras, ó, a gente tem que se É, atualizar e trazer. e isso que eu Entende? ia te dizer, e ainda que todo, né, ainda que a gente pense assim, somos professoras quando a gente está nessa posição, dando aula, por exemplo, para mim, eu também tenho esse, obviamente, eu acho que é um olhar muito de quem trabalha de alguma forma próximo do campo de ensino, esse olhar, né? Porque aí a responsabilidade aumenta, né? Não, eu acho assim, faz parte, né? Eu acho que uma coisa eu trabalho como bailarina, né? Eu acho que é super importante saber tudo isso que a gente tá colocando aqui, os contextos, as intencionalidades e tudo mais, mas quando a gente também está nessa posição de troca com um colega, né? E ocupando essa posição, de professor, né? Não querendo colocar o ponto de vista hierárquico aqui, mas desse compromisso, né? De poder Sim. oferecer o máximo que eu puder, Responsabilidade, né? né? Eu acho que sim, acho não, com certeza, sim, né? Eu pensar que música é essa, que contexto é esse, que marca essa narrativa ali, né? O que tem por trás daquilo, né? Obviamente, a gente escuta um monte de música árabe, o que tá, né? Viva! Né? Mas não, como tu diz, né? É um lamento. Então, obviamente, se eu também não não reflito sobre isso, né? De que, ok, a música, né, o ritmo ou a melodia, seja o que for, né? Ela vai me levar para determinados caminhos, mas a verbalidade dela está me anunciando também uma mensagem, né? Com Como é que eu certeza. lido quando essas falas, né, não coincidem, né? Como é que eu lido com esses diferentes efeitos de sentido, né? E aí eu vou te dizer, pensando em Bakhtin, né? Porque eu venho tentando fazer essas pontes com Bakhtin, né? A Marília Morim, minha orientadora lá da Paris 8, ela tem um pensamento que ela coloca assim, claro, inspirada por Bakhtin, né? Que a gente ilumina um objeto, né, um corpo com um valor que a gente imprime, né? Então é um pouco isso, a questão da responsividade ativa, né? Eu tenho um ponto de vista sobre o mundo, né? E obviamente, se todos somos professores, né? Cada um vai ter o seu modo, né? Como professor de articular essas questões. E eles não coincidem, né? Não vai ser sempre o mesmo. Então são diferentes modos de dizer. E isso que tu tá Sim. trazendo, quando tu diz das tuas preocupações, das tuas reflexões, eu das minhas, e todo mundo que tá aqui também tá pensando nas suas práticas, né? Isso que nos move, que nos toca, que nos emociona, tem a ver com o valor que a gente imprime, né? Aquilo é um Com valor para certeza. nós, né? É uma voz potente,
né? Então, isso tudo é muito significativo e é muito gratificante a gente poder trocar, né? Porque são muitas riquezas aí no mundo, né? Tu imagina só se a gente se abre para todas esses olhares ricos, né? Ricos, assim, potentes, né? O quanto a gente Sim, ganha com tudo isso, né? E que é, de novo, vibrar na potência, né? E não na fragilidade, né? Tem tudo isso. com certeza. Quando tem uma coisinha que eu me lembrei, Jéssica, que você estava falando, Hum, da questão do preconceito com funk e tudo mais, né? E eu me lembrei do Zari e do Halid, porque agora eu me lembrei daquela ah, pontinha que verdade. ficou lá. Por que eu estou dizendo isso? Nem vou me aprofundar, porque eu mesmo não me aprofundei nessa questão, mas é uma curiosidade que eu tenho se alguém aí manjar bastante disso, porque eu não sou propriamente do folclore, né? Não me dedico especificamente ao folclore, mas eu me lembro que eu fiz workshops, assim, muitos workshops de rally e tudo mais, por ser da dança do ventre, ter sido feito as formações, etc. E aí, sempre quando alguém comenta sobre usar, né, que é ali uma vertente específica, é que eu sou muito de observar as semelhanças dos movimentos, né? Então eu sou muito assim, busco muito essa visualidade, assim. Porque no Zar também, né? Tem aquele movimento lá da cabeça, do bate-cabelo. Assim, estruturalmente eu posso dizer que é a mesma coisa que o Halid, né? Quando a gente olha. Mas eu noto que quando comentam sobre os arts, por ter essa questão da espiritualidade, né? De um louvor, me corrijam, tá? Eu me lembro assim, vou falar a base, né? Mas por ter essa questão toda da espiritualidade e do transe, né? Então tem toda aquela questão. Eu noto também um pouco esse olhar preconceituoso, né? Tipo assim, é quase como uma dança, sei lá, uma dança pagã, a dança que não se pode pronunciar, né? E o Halid lá super bem aceito, super todo mundo adora, o cabelo vai para lá e vai para cá. E aí eu fiquei pensando nessa relação, que interessante, né? E aí eu de ver assim os movimentos me remete muito à dança africana, alguns movimentos. E claro, Halid, Golfo Pérsico, tudo tu vai vendo relações, mas aí às vezes eu noto assim, ó, como falta, eu acho, na dança do ventre, também esses olhares que tragam esses contextos das relações entre as culturas. Porque senão daqui a pouco também está veiculando olhares assim, fechados, vamos dizer. Ah, não, essa dança aqui, ela é. Eu vou usar esse termo, tá, gente? Mas assim, ela é uma bizarra, porque ela tem lá o lado espiritual, mas é uma outra coisa, que ela não é feita e tal. Mas o Halid, bom, tem aqueles mesmos movimentos, muito semelhantes, eu não vou dizer que sejam os mesmos, mas me leva para esse local de similaridade, né? E junto fiquei pensando na dança africana, aí um dia eu fiz uma pergunta, e a pergunta ficou lá no ar, não foi respondida, mas tudo bem, a gente não é obrigado a saber tudo, né? Ninguém sabe tudo, não dá conta. Mas eu tenho muita curiosidade, porque tem essas relações, né? Então, se a gente pensa em termos de dança afro, tem também muito preconceito, né? Aí arraigado com a dança afro e tudo mais. Então não é à toa, né? As coisas ali estão comunicando, né? Estão juntas. E eu acho que a gente buscar estabelecer essas relações, tornar elas visíveis, explícitas, com maior consciência, pelo menos faz parte das minhas buscas, né? Também, assim, que eu acho que é nossos pontos de encontro, assim, quando a gente se conheceu, né? Muito esse olhar, assim, de buscar, né, gente? Não é que a gente sempre consiga, mas é a gente buscar isso, né? Ser uma vontade, né? Ser algo que está ali latente, da gente experimentar outros olhares e outras relações, não simplesmente, isso é dança afro, isso é dança do vento, isso é dança cigana, mas, gente, tá tudo Sim, ali. cortar, né?
recorta Uhum. e ah, assim, Exato, o eu acho que Rodrigo falando aqui, ó, pela própria inscrição da dança ritual, sim. É, mas aí toda essa noção de ritual, e aí me lembra que eu quero que tu fale, gostaria, falando em ritual, e tinha a ver com isso que eu já queria te trazer, aquele exemplo que tu deu do sagrado feminino, que a gente comentou, que tu viu lá a propaganda aquela e aquilo bateu ali, né? E aí eu ah, acho que é sim, legal a gente falar essa questão das incoerências, né? Vamos dizer assim, que eu é. acho que tem tudo a ver com os contextos e intencionalidades, né? Que a gente está trazendo. Assim, para complementar um pouco a tua fala, daí eu faço o link com essa questão. Eu acho que falta nas aulas de danças ditas étnicas uma aula proposta de geografia e Uhum, sequências de aulas de história. Porque se eu estou falando do Zar, eu vou ter que entender que ele está associado a uma cultura africana da África, se não uhum, me engano, Zar é da Etiópia, eu não tenho certeza. Faz tempo que eu vi usar, vi um pouco do Zar com a Gina, mas faz tempo. Eu sei que ele está associado com a cultura negra africana. Eu não lembro se é Etiópia, mas eu sei que tem toda essa vertente espiritual, religiosa muito forte no Zar, uhum, né? E eu lembro também que teve um debate é, de levar isso para o palco. Algumas bailarinas levam isso para o palco num viés, se não religioso, espiritual, uhum, quase que espiritual. E outras pessoas já não gostam. E, enfim, isso é um debate que eu também não vou entrar, porque eu não pratico uhum, usar, nem espiritualmente, nem uhum, em dança. uhum, Apesar de eu achar uma dança muito bonita, eu gosto de danças com bate-cabelo. uhum, Então, acho muito interessante. Mas é, a questão ali também, quando a gente tem o conhecimento histórico da onde que saem as coisas e por que que elas, né? Eu gosto de citar muito um exemplo. Quando a gente aprende Kaliwa, Raqs al-Kaliwa, a gente aprende que é uma dança das ciganas ali do Iraque, né? Kaliwa é o termo para cigano no Iraque. É uma dança que vai ter uma movimentação muito forte, muito terra, né? Uma coisa muito terra, muito fogo, muita movimentação de cabeça. E, e aí e ela tem uma associação com o Inanna, com o Ishtar, com rituais da antiga Mesopotâmia. E isso se manteve até hoje entre os ciganos, isso se manteve. Então é uma relação importantíssima que a gente não perdeu essa dança com a islamização daquela região. Tá? É uma coisa única e muito incrível. Aí, se a gente vai parar para pensar a história, tu vai pegar lá em Andaluzia, quando ainda era Al-Andalus, existia uma filha de um sultão andaluzo, Valada, o nome dela, Valada com W e dois L's, quem quiser ir atrás. É bem difícil conseguir informações dela, mas ela foi uma mulher muito afrontosa, a gente diria hoje, bem nesses termos, afrontosa, porque ela era poetisa, ela era musicista, ela era bem liberta e ela era a única filha do pai dela, então o pai dela mimava ela e deixava ela ter todo o acesso à educação possível. Ela era uma mulher muito culta. E ela, um dia, decidiu que ela não usaria mais o véu. E aí perguntaram pra ela, mas isso não é um desrespeito com Allah? Enfim, ela disse, não. Eu vou usar. Como é que ela anda? Foi uma coisa do tipo: eu vou me portar como eu sei que as mulheres se portam nos haréns do Iraque. Então a gente pega essa informação da Idade Média espanhola, de domínio árabe, e compara com uma dança que a gente trabalha na dança cigana, como dança cigana no Iraque, e trabalhamos na dança do ventre como folclore iraquiano, né? Uma dança com movimentação de cabeça. Como é que eu vou usar um véu se eu tô trabalhando a cabeça e cabelo? Aí tu pega essa informação de um outro período histórico, de um outro momento, com uma outra civilização, e tu corrobora com uma estrutura de dança que a gente encontra até hoje. Isso é conhecimento histórico aplicado também a conhecimento geográfico, porque eu sei onde é que está a Andaluzia, eu sei onde é que está o Iraque, e é incrível ter uma informação como essa, né? Então isso é uhum. uma coisa, a gente, enquanto bailarinas, enquanto professores, eu não vou nem dizer todas as bailarinas, seria meu sonho, mas eu não vou sonhar tão alto. Mas nós temos que trazer aspecto geográfico
aspecto histórico e musical nas nossas aulas, porque a gente tem que situar os nossos alunos. Ai, Jéssica, mas eu quero trabalhar a nível só terapêutico. Beleza. Ai, Jéssica, mas eu quero trabalhar só a nível de show, eu não quero me aprofundar ainda. Beleza. Eu, Jéssica, quero trabalhar na profundeza desses assuntos, sabe? O mais profundo possível. Então eu quero pegar cultura, eu quero pegar história, eu quero pegar música, quero pegar figurino. É isso que me contempla, sabe? Uhum, Então eu acho que uhum, dentro do viés que eu trabalho, e eu acredito na dança assim, é tem que ter esses conhecimentos históricos e geográficos, sabe? E tem que ir atrás dessas informações. Porque, infelizmente, a gente não vai brotar, não vai cair no nosso colo. Às vezes a gente tem professoras, as minhas professoras, tanto na dança do ventre como na dança cigana, na dança celta também, eu sempre tive esse acesso de maneira mais tranquila, porque as minhas professoras sempre trabalharam isso. Quanto à questão do preconceito em relação ao usar, pela questão até, quem sabe, né? Não digo isso como uma confirmação, porque eu também não sei. É uma questão de preconceito, quem sabe até étnico e religioso, enfim. Quando eu fiz aula de salsa com o Roberto Lauerman em 2015, 2016, eu pedi para ele assim: eu quero aprender salsa. Eu não sabia o que era salsa, tá? Eu só cheguei falando: eu quero aprender salsa. Mas eu quero salsa cubana. Também não sabia o que eu tava falando. Aí ele assim, salsa cubana, eu falei, eu vou te dizer o que eu quero aprender. Eu quero aprender aquela salsa que eu vejo os vídeos dos cubanos dançando no meio da rua. Aquela coisa forte, super difícil, porque aquilo é difícil de se fazer, com aquela coisa bem percussiva. Eu não tô afim do lance Los Angeles e mãozinha e giro, isso acho legal, uhum. mas não é pra mim. Eu quero aquela outra pegada. Eu te digo, ele me olhou assim com uma cara. Ai, obrigada. Porque nunca ninguém quer trabalhar esse viés, porque acha que é religião e acha que é isso. Então tu vê, a gente tá falando de uma dança cubana que nasceu em Cuba, sabe? E o meu professor me deu esse relato, anos atrás. Nem sei se ele ainda lembra disso, mas ele me trouxe esse relato. Uhum. Então tu pensa, como assim? Sabe? Como assim? Enfim, a questão do sagrado feminino. Eu não trabalho com viés de sagrado feminino, mas assim, o que que eu falo, tá? Eu já vi muitas pessoas trazer. Vou dar só um exemplo, que é o exemplo que eu já vi. Mas assim, porque os celtas eram matriarcais, então a gente vai trabalhar com celtas, enfim. Até onde eu pesquisei e dos estudos que eu fiz, os celtas não eram matriarcais. Eles eram povos, não eram um povo homogêneo, era uma etnia heterogênea, existiam vários grupos. É um grupo que teve o seu ápice histórico-cultural lá na Idade Antiga e tem uma remanescência ainda, questão de alguns traços culturais, na maior parte na Irlanda e na Escócia. Mas a gente encontra regiões da Europa que se identificam com a cultura celta, como a Galícia, na Espanha, como o País de Gales, é, Cornualha, Ilha de Man, enfim. E eram povos heterogêneos. Então, assim, eles tinham algumas coisas em comum, alguns deuses em comum, língua em comum, mas eles passavam mais tempo brigando entre si do que qualquer outra coisa. Foi isso que facilitou com que Roma conquistasse eles. E então eu não posso dizer, eles todos eram matriarcais. É a mesma coisa que eu dizer que todos os indígenas do Brasil são a mesmíssima coisa. Defendem as Uhum. mesmas tradições, e não é assim que funciona, né? Tem diferenças. Então, os celtas também tinham as suas diferenças. Inclusive, eles nem se chamavam de celtas. Isso é um nome posterior que a gente deu para eles. Né? A mesma coisa que eu dizer cigano. Eles nunca se deram esse nome. Nós somos ciganos, oi, chegamos aqui. Não, nós demos esse nome para eles. Né? Então, isso era uma coisa que eu estava conversando bastante com a Nayara, naquela live em função das opressões do mercado da dança. Uhum. Você quer trabalhar sagrado feminino com a dança e com culturas? Você pode utilizar a teoria do Jung e trabalhar com arquétipos. Eu posso utilizar lá a Búdica, que eu sei que foi uma guerreira histórica, uma rainha que existiu de verdade, e ela
foi importante naquele contexto, ela era uma mulher de poder, então você pode utilizar esse arquétipo baseado numa evidência histórica. Isso você pode utilizar. Mas não tem, é impossível você argumentar que todas as mulheres então eram iguais a Búdica. Não, Uhum. não era. Entende? Então, é essa questão que é importante da gente reforçar, sabe? Quer trabalhar com viés histórico? Então, você vai ter que pesquisar a história dentro das metodologias da história. Quer trabalhar com viés mais terapêutico? Você pode, então, utilizar o Jung para isso. Você pode utilizar das teorias do Jung de arquétipo para isso. Você vai ter mais liberdade para trabalhar nesse viés. Não tem como, é impossível, sabe? Pelo menos para mim, que sou historiadora, eu canso de. Quando eu falo isso para várias pessoas, eu vejo que eu tô destruindo o sonho de algumas pessoas, assim, sabe? As pessoas Destruindo o vão. sonho. Porque a pessoa fica, porque os celtas eram todos livres, as mulheres eram. Não, elas tinham mais liberdade do que mulheres romanas e gregas, sim. Uhum. Mas não significa que elas eram livres, leves e soltas. Não, nem todas. Alguns grupos, talvez, né? Então, Uhum. isso é uma questão importante. E isso da questão do, obviamente, dá toda 200 mil lives para falar sobre o assunto sagrado feminino e dança do Sim, ventre, obviamente, né? A gente não vai entrar aqui nisso, mas eu vou só pontuar, porque quando houve a live com a Nayara, e a gente também conversou sobre isso, que nem tu te posicionou agora, né, do teu lugar de fala, e eu, do ponto de vista da linguagem que me interessa, a Jéssica pula, eu tava sempre querendo dar um oizinho pra Jéssica, que eu tenho visto que ela tem acompanhado. Tudo bem, Jéssica? E aí eu ficava, o que me incomoda, de certa forma, é quando, não é nem a questão, sabe, Jéssica, de Jéssica Prestes aqui agora, de a gente entrar no mérito se o marco é a dança do sagrado feminino ou se não. A minha questão toda, que do ponto de vista da linguagem, e aí a análise bakhtiniana que eu faço, é entender as danças, nenhuma delas como pura, né? Não existe essa dança purista, né? Então, obviamente, esses discursos, a essência da dança do ventre ou a essência da dança cigana. Primeiro a gente precisa problematizar o que é essência, né? A primeira coisa já começa aí a densidade já começa por aí. E aí, quando a gente trata de danças deslocadas, social, culturalmente, historicamente, e danças que têm uma tradição, vamos dizer assim, até a nível de codificação, né, de dança institucional, vamos dizer, que elas têm uma história também, é complicado, porque o intercâmbio, né, faz parte. Então, as danças, elas já passam também por esse processo de hibridação a partir dos contatos, né, com diferentes culturas, histórias, narrativas, né, a própria linguagem, né, quando a gente se comunica com as pessoas, né, daqui a pouco eu sou do sul, eu vou ter um sotaque, daqui a pouco eu passei a morar num outro lugar, o meu gaúcho vai estar impregnado de um carioca misturado, né? Então, assim, cada lugarzinho, né, de fala, ele vai trazer essas particularidades. E na dança é a mesma coisa. Nós somos brasileiras dançando, dança do ventre, dança espanhola, dança cigana, gente, só isso já atesta. Não vou nem levantar a questão de fusão, que fusão, claro, é uma outra coisa, mas é entender esse lugar da hibridação como um processo natural, gente, dinâmico, não é feio, não é, sabe, é lindo, na verdade, porque é a dança em movimento, né, na própria vida, né, então eu acho assim, não cabe certas falas, eu acho, no momento que a gente está vivendo, né, de não encarar a heterogeneidade da linguagem, da dinamicidade, e se tratando de dança e linguagem, né, desse ponto de vista que eu busco, é isso, é fazer esse reconhecimento e tá tudo certo, obviamente, com as cautelas, com a questão da apropriação cultural, né, quando a gente se compromete a fazer uma fusão, mas é entender que são coisas diferentes, né, são processos diferentes. Então, assim, eu vou bater muito, assim,
nessa tecla, porque justamente, às vezes a gente está em locais e aí existe essa figura do professor que daqui a pouco ele veicula, né, que existe uma dança pura. E aí, como é que fica? Né? Nesse lugar assim, ó, de verdade absoluta, né? Que eu acho que a gente precisa se despregar dessas hierarquizações, né? A verdade absoluta. Então, é a dança do ventre, é a cigana, quando na verdade existem, são as danças do ventre, Leituras. são as danças Excelente isso. ciganas, né? Em cada corpo está sendo mobilizada uma voz diferente, vozes diferentes estão ressoando ali, né? E isso é muito interessante, é muito rico para todos nós. Então, eu acho, deve ter que cuidar o tempo, que loucura, né, gente? 10 minutos, olha isso, gente, 10 minutos de novo. Meu Deus. E a gente podia ficar até amanhecer, né, Jéssica? As Ah, tagarelas dá aí. dá uma semana de Mas é que papo. é um assunto que suscita muita coisa. E eu me lembro que tu trouxe nesse sagrado feminino, que não era nem a questão de discutir historicamente, né, o que é a origem, marco, nem era isso. Mas eu me lembrei de um exemplo que tu deu, que tu viu acho que foi alguma postagem, uma publicação de um trabalho que estava veiculando o sagrado feminino. Não sei se tu vai te lembrar disso. Caso tu lembre, que tu falou assim, porque aí às vezes a pessoa tem que tomar um cuidado, porque até às vezes o que está sendo vendido ali é uma ideia contrária ao que ela quer passar. Foi alguma situação de alguma coisa que tu viu circulando, e eu me lembro que a gente estava falando sobre isso. Não sei se tu vai te lembrar. E que tinha um envolvimento com que tinha um envolvimento de alguma forma com esse sagrado feminino e como ele é colocado. Mas isso é só para fazer uma pontezinha com uma coisa que eu quero dizer aqui, que também entra no quadro desabafo de algumas impressões. Claro que, né, gente, assim, aqui a gente fala algumas coisas do ponto de vista do lugar de fala pesquisadoras, né, bonitinhas ali pesquisando, né, e, enfim, comprovando alguns processos, né, ok? Mas tem o nosso lugar de fala como bailarinas e como seres humanos e, obviamente, vamos ter impressões que não é, obviamente, uma questão de verdade absoluta e nem de a gente ficar demarcando aqui certo e errado, porque não é o nosso objetivo, né? Mas são impressões, né? Então, eu tenho algumas impressões misturadas aí com os meus lugares de fala, como bailarina e como pesquisadora, que quando tu me relatou esse negócio do sagrado feminino, eu fiquei me lembrando de um caso assim, é um exemplo bem rápido que eu quero dar. Por exemplo, a ver com as incoerências e com as contradições que tu colocou, né? Que às vezes a gente tem que tomar um cuidado, que a gente, até que ponto a gente também não está sendo incoerente com aquilo que a gente está mobilizando, né? Eu concordo plenamente e vou ilustrar aqui um exemplo, né? Que eu falo sobre isso na minha tese também. Vou dar um exemplo bem básico. Por exemplo, quando a gente, vamos dizer assim, a gente dançou num palco, né, num palco de teatro. Então, esse gênero ele vai ter uma série de especificidades, né? Então, na minha relação comigo mesma, com o público, com o ambiente, com o cenário, né? É uma situação, tá? É uma situação X. Quando daqui a pouco, vamos dizer que terminou o show, veio alguém falar comigo, disse, Marice, gostaria muito que tu dançasse na confraternização da minha escola, ou num restaurante, por exemplo, né? Ah, que legal, show, o que a gente vê com bastante recorrência? Eu, pelo menos na dança do ventre, já vi com bastante recorrência. Muitas vezes, nós bailarinas vamos pensando assim, muda o lugar, mas a gente quer levar a mesmíssima dança que eu levei lá no teatro. Só que o local é outro, as pessoas são outras, as relações vão ser outras, né? A espacialidade toda muda. E se eu penso do ponto de vista da linguagem, né, fazendo uma assessoria linguística, assim, das bailarinas de danças que eu vejo, eu fico pensando muito nesses processos, assim, porque no palco, ok, vamos dizer que a bailarina lá no palco, ela fez uma queda turca, tá? E ela fez um trabalho de chão, ficou no chão, ok, vai depender de como esse palco
palco se dispõe ali, né? A gente consegue ver, a gente está vendo o que está acontecendo. Mas se é um restaurante, e vamos dizer que a bailarina fica 10 minutos lá no chão. E aí? Não muda? Não muda. Porque assim, para que daí o público possa estabelecer um contato ali, que ela consiga estabelecer um contato, ou a pessoa que está ali no restaurante, ela vai ter que se levantar para olhar os 10 minutos que ela está lá no chão, ou ela vai ter que se deslocar, assim, também para conseguir ver, porque senão a pessoa não vai ver. Então, é um pouco esse olhar os contextos, de novo, ó, o que, para quem, em que contexto. Então, muda a relação. Quando eu tô com o meu público próximo, olho no olho, né, gente? Se não tem olho no olho, vai ser diferente. No palco existe todo um distanciamento do público. É óbvio que a bailarina tá ali com o olhar, com a presença, né? Mas quando eu me mobilizo em diferentes contextos, eu preciso pensar as mudanças que aconteceram aí para que eu também possa adaptar o meu dizer. O problema, eu acho, é esse aplicar a mesma dança. Então, fazer exatamente do mesmo modo uma dança num palco de teatro e querer levar, assim, a reprodução exata, embora, claro, nunca seja possível a reprodução exata. Bakhtin vai dizer que, mesmo que a gente queira enunciar uma mesma coisa, a gente nunca consegue, né? Justamente, é sempre algo novo, participa, obviamente, desse discurso, mas é essa intencionalidade, né? Eu poderia com um simples gesto, assim, não, agora é um restaurante. Então, lá no meu palco, fazia um sentido para mim eu fazer todo um trabalho de chão, né? Explorar movimentos ali naquele plano. Só que agora é um restaurante, as pessoas estão se divertindo, estão com seus familiares, estão conversando. Então, o que é mais, daqui a pouco é mais produtivo de eu trazer, né? Para estabelecer esse contato. Daqui a pouco um olho no olho, é uma brincadeira com quem está ali próximo, muito mais do que propriamente aquele chão lá, que às vezes o público nem vai ver o que está acontecendo. Então, assim, é um exemplo bem básico, assim, mas que faz todo sentido, e às vezes a gente pensa que pode ser uma coisa óbvia, mas não é. É que nem são essas roupagens, né? Quando a gente faz uma redação é diferente quando a gente está falando aqui espontaneamente, né? A gente precisa se adequar aos diferentes contextos. E eu vejo que às vezes na dança falta muito essas adequações, no sentido de potencializar o dizer, né? Não é que esteja, não é propriamente certo e errado, né, gente? Mas é potencializar, né? Aquela expressão, né? Aquele objetivo, aquela intencionalidade. Gente, Jéssica, eu vou te deixar os últimos minutinhos, temos uns 3 minutinhos. Passou voando de novo. Voando. Verdade, verdade. Então, gente, eu acho que isso entra muito dentro do aspecto da consciência de novo, porque essa visão de vou levar exatamente a mesma dança para um lugar completamente diferente, num dia completamente diferente, num momento completamente diferente, não existe. Não existe porque aquilo que tu falou é um contexto diferente, é um momento diferente. Tu está diferente. Tu não é igual que tu estava ontem nesse mesmo horário. Então, Exato. ninguém, né? Então, isso está muito dentro daquela linha de industrialização, de tu querer fabricar exatamente a mesma coisa. É uma mentalidade, né, de indústria que não contempla a dança, não contempla a arte, porque isso não existe. Né? Eu sempre penso, se eu pegar todos os meus vídeos de dança, eu vou estar dançando diferente a mesma música, porque eu estou em outros momentos. Então, a gente já parte desse pressuposto, nunca vai ser igual, né? E, assim, queria agradecer, né, a oportunidade, adorei o nosso papo, muito bom, e acho que esse teu projeto é muito importante para entender que o artista também é um intelectual, e o intelectual também pode ser artista, não são coisas de esferas diferentes, são coisas que se retroalimentam, é bem importante. Queria agradecer também a presença dos amigos aí que participaram, das pessoas que eu conheço e vieram dar um apoio, as pessoas que eu não conheço e estão aqui participando também, agradecer a vocês, né? Quem se interessar pelo meu trabalho pode me procurar no meu Instagram, Jéssica Danças.
Eu trabalho com dança cigana online, né? Pandemia, não tem muito o que fazer. Né? Também tem o projeto Sarau de Todos os Santos, é um projeto artístico, né, que tem esse viés cultural histórico bem forte. Tenho também o UNA, coletivo, né, de historiadoras que Ai, dançam. 20 segundinhos, Jéssica, só para te saber. Vou te chamar para te falar especificamente sobre o arte terapia ainda. Já se comunicar e aí eu Perfeito. divulgo Outro aqui. momento a gente faz, Isso. certo? E Já obrigada, vai gente. Boa fechar. Eu que noite. agradeço de coração, Jéssica, e a todos vocês. Vou botar os contatinhos da Jéssica de novo. Já botei, mas vou repetir e espero vocês.